Meus amigos, meu nome é Charles Teixeira Chaves, estamos aqui para falar um pouco sobre das respostas do réu, né? Esse tema é muito importante porque nós vamos falar um pouco da defesa do réu no processo civil. A defesa do réu é extremamente importante, por quê? Porque nela é onde que ele vai estabelecer os elementos para repudiar o pedido do autor. Nós tivemos a petição inicial, como nós falamos na outra aula, né? A petição inicial, o autor faz um pedido e na resposta do réu, e a principal resposta do réu que nós vamos desenvolver chama-se contestação. Na resposta do réu, na contestação, o réu ele vai criar um contrapedido, ou melhor, vai criar oposição ao pedido do autor. Diante disso, nós vamos perceber que a resposta do réu é extremamente importante para o processo, né? É nela que vai ser exteriorizado o princípio da ampla defesa, né? Eu gosto de chamar esse princípio da ampla defesa, que é um princípio constitucional, que é a possibilidade do réu se utilizar de todos os meios lícitos e possíveis para apresentar uma defesa contra aquilo que foi articulado pelo autor. Então, a ampla defesa também eu gosto de denominar de ampla argumentação. Por quê? Ela amplia a argumentação do réu para poder se defender de todos os elementos possíveis desde que sejam elementos lícitos, né? E aí a questão da licitude é muito importante, né? Porque o nosso ordenamento proíbe a chamada prova ilícita, né? Então a prova tem que ser lícita. Diante disso, vamos falar um pouco da contestação, né? Na realidade, a contestação é o mecanismo de defesa do réu. Nela é uma peça escrita onde o réu vai apresentar elementos de defesa. Antes de falar um pouco da própria estrutura da peça da contestação, nós temos que traçar alguns elementos. Primeiro, a contestação deve ser apresentada no prazo de 15 dias, né? Uma inovação do novo CPC, antes que o réu era citado para apresentar contestação imediatamente. Hoje não, mudou a fisionomia do novo CPC, que o réu normalmente é citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Só após a audiência de conciliação e mediação que o réu vai apresentar o que? A sua respectiva contestação. Isso se não tiver a autocomposição. O que é a autocomposição? A audiência de conciliação ou de mediação que venha a ser resolvido antes da contestação. Qual que é o objetivo disso do legislador? O legislador ele coloca como mecanismo da autocomposição para tentar solucionar o conflito, tentando assim evitar que as partes já cheguem de imediato com a resposta. E isso provoca uma ideia de não aceitar a contestação, né? A gente pode imaginar o seguinte: ora, se eu sou citado já para apresentar a defesa, para que serve a conciliação sendo que minha defesa está pronta? Então o novo CPC vai inovar. E como é que é contado o prazo para apresentar a contestação? 15 dias úteis. Lembrando que nós já falamos lá nos atos processuais, só para recapitular, alguns envolvidos, ou melhor, alguns sujeitos processuais têm prazo em dobro. O que é prazo em dobro? Nós temos o prazo de 15 dias, né, a partir do ato. Nós vamos delimitar qual que é o ato da apresentação da contestação, mas o prazo é 15 dias úteis. Quando eu falo 15 dias úteis, exclui sábado, domingo e feriados, né? Exclui sábado, domingo e feriado. A contagem se dá, exclui o dia da publicação e inclui o último dia, né? Então, o dia que foi publicado o ato não se conta. E aí vai contar o dia seguinte. Se esse dia cair no feriado, vai contar o dia subsequente útil. Então, nós vamos fazer a contagem de prazo de dias em dias úteis. Lembrando que o dia da publicação ou da exteriorização do ato não é contado. E aí nós temos alguns sujeitos processuais que têm prazo em dobro. Quando tem o litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Uma lide consocial. O que é uma lide consocial? Onde há uma pluralidade de autores no polo ativo e uma pluralidade de réus. Ou seja, existe mais de um autor, existe mais de um réu. Nessa situação, quando eu tenho um litisconsórcio que tem uma pluralidade de réus com diferentes procuradores e de escritórios de advocacias distintos, ou seja, eu tenho que ter advogados distintos, eu tenho dois réus. Esses dois réus, cada um tem um advogado, e cada um tem um advogado de escritórios diferentes. O que vai acontecer? Eles vão ter prazo o quê? Em dobro. Lembrando que o processo eletrônico não terá prazo em dobro. A contagem será de forma simples, mesmo que tenha pluralidade de réus, com advogados diferentes. No processo eletrônico não tem esse prazo em dobro para litisconsórcio, mas os demais casos nós vamos ter também. Uma coisa interessante, também vai ter prazo em dobro para manifestar, Defensoria Pública, Ministério Público, a Fazenda Pública, seja a Fazenda Municipal, seja a Fazenda Estadual, e seja a Fazenda que envolva a União. Diante disso, nós temos esse prazo em dobro também, uma inovação do novo CPC, que é justamente o Núcleo de Prática Jurídica. Os núcleos de prática jurídica eles fazem uma função semelhante à Defensoria Pública. Então, o NPJ, também conhecido como Núcleo de Prática Jurídica, também vai ter prazo em dobro para contestar. Qual seria o termo inicial para apresentar contestação? Eu vou ter duas formas. Primeiro,
Quando a matéria permite autocomposição, professor, o que é autocomposição? É quando o direito é tangível, quando o direito há disponibilidade de ser negociado, quando as partes podem abrir mão desse direito. Ou seja, direito patrimonial disponível é o direito que permite autocomposição. Então, o que acontece? Nós temos que separar dois momentos do direito que cabe autocomposição e do direito que não cabe autocomposição. Porque a modalidade de citação se dá de forma diferente e distinta. Nesse direito que tem autocomposição, o réu não é mais citado para apresentar contestação imediatamente. O réu não vai apresentar contestação imediatamente. Ele vai ser citado para comparecer na audiência de conciliação e mediação. Depois ele vai ser o quê? Intimado para apresentar contestação se restar frustrado a conciliação ou a mediação. Ok? Então, nós temos duas formas de contagem de prazo. Ora, então, vamos na primeira etapa. Termo inicial quando designada a audiência de conciliação e mediação. Quando se dá essa situação? Quando o direito há a possibilidade de ter autocomposição. O direito é um direito de autocomposição, que quer dizer que há a possibilidade de ser discutido e tangível, ou seja, negociado esse direito. É um direito patrimonial disponível. E aí, veja bem, o réu, então, ele é citado para comparecer audiência e conciliação. Só que nós temos algumas estruturas iniciais. Como nós vimos lá na petição inicial, o autor tem que manifestar se ele quer ou não participar da conciliação. Não é obrigatório. Ora, professor, se o autor não colocar aqui, ou melhor, se o autor manifestar não, mas não para a conciliação, não para a mediação, quer dizer que não vai ter conciliação nem mediação? Não é bem isso. O nosso legislador coloca o seguinte: é necessário o duplo não. O que é duplo não? O duplo não para não existir a conciliação e nem mediação, para que as partes já encaminhem de imediato para o ato processual da contestação. Como assim, professor? O autor tem que manifestar que não deseja participar da conciliação e mediação, e o réu também tem que manifestar. O réu também tem que manifestar. Se nós tivermos o duplo não, aí sim, não vai ter audiência de conciliação. Aí o réu será intimado para apresentar contestação. Mas se tiver um não apenas do autor e o réu se mantém em silêncio ou nada manifestar, vai ter audiência. Ora, professor, como fica a figura do autor? O autor manifestou que não quer audiência de conciliação. Ele é obrigado a comparecer à audiência de conciliação, mesmo ele manifestando a petição inicial e o réu mantendo silêncio ou nada falando, ele é obrigado a comparecer na audiência designada pelo juiz? É obrigado. Sob pena de receber uma multa, né? Sob pena de ser condenado com ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça. Ué, Charlie, mas mesmo ele manifestando, o autor? Mesmo manifestando. Porque eu preciso do duplo não. Não do autor e não do réu, manifestado em tempo hábil para não ter audiência de conciliação e mediação. O legislador está provocando e forçando a barra para que os envolvidos venham fazer a chamada autocomposição. A autocomposição, essa possibilidade das próprias partes resolverem o conflito por si só, e o juiz simplesmente homologando. Então, essa é a finalidade. Então, preciso de duplo não. Se eu tiver o não do autor e o silêncio do réu, a audiência será realizada. Se o autor manifestar pelo não e o réu pedir também pelo não, ou seja, o réu vai ter que pedir através de uma petição o cancelamento da audiência. Ora, então como é que vai ser isso, professor? Se o réu pedir o cancelamento juntamente com o autor, eu tenho um duplo não. O duplo não vai provocar o quê? A não realização da conciliação ou mediação. A não realização da conciliação ou mediação. E aí eu tenho que tratar algumas situações interessantes. A partir do protocolo do réu pedindo o cancelamento, vai iniciar o que? A contagem do prazo para apresentar a contestação. Ou seja, dos dois não do autor, que vai ser exteriorizado na petição inicial. Depois o réu é citado para comparecer em audiência de conciliação e mediação. E aí ele protocola um pedido alegando que não deseja conciliar, não deseja participar. Existe um desinteresse em participar da audiência de conciliação, se for o caso, ou de mediação, se for o caso. Esse duplo não vai permitir o quê? A imediato ato processal seguinte, que é a apresentação da resposta do réu. E a resposta principal que nós vamos trabalhar chama-se contestação. Ora, professor, e quando eu tenho uma pluralidade de partes, litisconsórcio passivo, e todos também manifestam desinteresse pela audiência de conciliação e mediação? O autor já manifestou, e os réus também manifestaram. E aí, como é que vai fazer essa contagem? Aí o legislador coloca, para cada um dos réus, da data da apresentação dos seus respectivos pedidos de cancelamento da audiência. Então, o prazo vai contar quando eu tenho pluralidade de réus, ou seja, eu tenho 4 réus. Eles foram citados.
para comparecer à audiência de conciliação e mediação, mesmo com o não do autor na petição inicial, ok? Ora, e agora todos eles têm o desinteresse de não participarem da audiência de conciliação e mediação. E veja bem, se eu tenho litisconsórcio passivo, todos têm que manifestar. A manifestação deve vir de todos. Se um manifestar querendo audiência, vai ter audiência de conciliação. Mas, vamos lá no caso. Se o litisconsórcio passivo, todos manifestarem desinteresse, o prazo para apresentação da contestação vai contar da data do pedido de cancelamento da audiência, ou seja, da data da apresentação do pedido respectivo de cada um. Professor, então, a data de cada um que for apresentando, se eles apresentarem data distinta, então o prazo vai correr para datas distintas, conforme a apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da respectiva audiência. E aí eu tenho uma coisa interessante. Mais uma hipótese. Ora, a regra é que o réu é citado não para apresentar contestação, ou melhor, para apresentar resposta imediatamente. Mas eu tenho situações que o próprio direito não admite autocomposição. Ora, professor, como é que funciona isso? Se o direito não admite, veja bem, se havendo litisconsórcio passivo, ou seja, pluralidade de réus, nós temos 4 réus envolvidos, né? E o autor desiste da ação em relação ao réu ainda não citado, ou seja, desistiu do réu A. O prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que é homologada de existência. Ou seja, a data da resposta, da apresentação da resposta, se o autor ainda, os réus ainda não foram citados, e aí se eles não foram citados, é permitido. Veja bem, quando eu falo que os réus ainda não foram citados, nós temos várias realidades jurídicas que podem ocorrer. Por quê? A citação é o elemento que vai trazer o réu à relação jurídica processual. Se ele não foi citado, o autor pode emendar a inicial, artigo 329, inciso CPC. Então, o artigo 329 permite o autor emendar a inicial porque o réu não foi citado. Então, ele tem a possibilidade de mudar a estrutura da petição inicial, bem como desistir de algum réu ou outro. E se desistir, como que vai fazer a contagem? Aí o nosso legislador coloca o seguinte: quando não se admite a autocomposição, ou seja, a matéria discutida não permite ter conciliação. O direito não é um direito patrimonial disponível. Não é um direito patrimonial disponível. Então, não admite autocomposição. Então, não vai ter audiência de conciliação e mediação. Tendo uma pluralidade de réu, passivo, o autor desistir da ação. Pode o autor desistir? Pode, porque ainda não ocorreu a citação em relação ao réu ainda não citado. O prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que é homologada a existência. Então, após o juiz receber o pedido de desistência de um dos réus, nós temos 4, no exemplo dado aqui, desistiu de um, quando vai começar a contagem do prazo? A contagem do prazo vai começar a contar da data onde o juiz homologar a desistência frente àquele que o autor desistiu. Ok? Nós temos outras situações. Vamos falar mais uma vez de quando vai ser a contagem do prazo para apresentar o quê? A contestação. É isso que nós estamos falando, né? Você vê que o tema gerou várias situações e várias hipóteses. Essa nova hipótese é quando o direito não cabe conciliação. Aqui eu não estou falando de pluralidade. E sim, simplesmente, a própria matéria não admite conciliação. Nem tudo que vai para o judiciário tem como ser negociado. Tem direitos que são considerados patrimoniais indisponíveis. Diante disso, nesse caso, o réu vai ser citado para apresentar resposta. Dentro das principais respostas, nós temos a contestação. E é interessante que o nome ajuda, né? O nome fala contestação. Eu contesto algo que o autor apresentou. Então, a contestação é o elemento de defesa que exterioriza o princípio constitucional da ampla defesa. E esse princípio constitucional da ampla defesa, é bom repetir, está ligado também à prova, mas a prova tem que ser lícita. Por quê? Porque também na Constituição Federal existe um princípio que proíbe o quê? A produção de prova ilícita. E aí vamos saber como que é contado esse prazo nessa nova hipótese. Qual que é a hipótese? O direito não cabe o quê? Conciliação. Então nós não temos audiência de conciliação e nem de mediação. Então o réu ele vai ser citado, nesse caso, a petição inicial vai determinar a citação dele, não para comparecer à audiência de conciliação, porque o direito não é cabível nesse caso. Não precisa da permissão do não do réu, nem do não do autor, nem não do réu, porque a própria matéria não permite esse tipo de conciliação. Tudo bem. Como é que vai fazer a contagem, professor? A contagem vai ser da data da citação. E como é que é feita essa contagem da data de citação? A data, basicamente, é da data da juntada aos autos de comprovante da citação. Todos os casos, nós vamos ter várias hipóteses. Todos os casos, a data nunca se dá efetivamente quando o oficial de justiça compareceu e entregou a contrafé.
para o réu. Não. Por quê? A data se dá da juntada dessa contrafé nos autos do processo. A juntada se dá da data que o correio juntou aos autos do processo o comprovante, e não da data efetiva que o correio, ou seja, o representante do correio, entregou para a pessoa. Ou seja, tecnicamente o réu ainda ganha mais alguns dias, né? Então, é importante colocar isso, porque sempre é importante a contagem não da data efetiva da realização do ato processual, mas da data da juntada naquilo que foi juntado nos autos do processo. Então, o termo inicial vai ser data da juntada nos autos do comprovante de citação. Se existir vários réus, ou seja, eu tenho, de novo, pluralidade de réus. Litisconsórcio, o quê? Passivo. Uma lide consocial. É só lembrar que de consórcio envolve muita gente desejando um carro e assim por diante. Então, quando eu falo em litisconsórcio, eu estou falando em uma lide consocial, que existe pluralidade de parte. E no caso aqui, eu estou falando de uma pluralidade passiva, uma pluralidade que tem vários réus. Nesse caso, tendo vários réus, o prazo será comum. Ou será comum e vai ser contado a juntada dos atos do último comprovante de citação. Ué, como funciona, professor? Eu tenho 4 réus. Esse foi citado no dia 1º, esse foi citado no dia 2, esse foi juntado no dia 4 e esse foi juntado no dia 5. Ora, como é que vai ser feita essa contagem? Da última juntada nos autos, e não da efetiva juntada de cada um dos envolvidos. Então, o prazo será comum, de 15 dias, mas da juntada do último que foi citado nos autos. Essa contagem vai ser feita dessa forma. Por isso que o artigo 231, no seu parágrafo 1º, deixa bem claro. O prazo, quando tem envolvido um litisconsórcio passivo de vários réus, o prazo será comum e será contado da data da juntada aos autos do último comprovante de citação. E aí eu tenho o artigo 231 do CPC que vai criar várias hipóteses, de várias formas, porque a citação ela pode se dar por correio, por oficial de justiça, pelo próprio escrivão, ou seja, tem várias das formas, por edital e assim por diante. Então, eu tenho datas que o legislador vai delimitar e especificar esses conteúdos. E é bom repassar isso, porque muitas das vezes nós falamos a regra geral. Qual que é a regra geral? A juntada dos autos do comprovante de citação. Mas esse comprovante de citação ele pode ser oficial de justiça, pode ser por correio, pode ser por próprio escrivão ou chefe de cartório, pode ser por edital, pode ter também a citação por hora certa e assim por diante. E aí o legislador nosso, ele é muito capcioso, ele é detalhista, então ele vai detalhar as hipóteses. Nós temos a regra geral, nós já sabemos todas as hipóteses, mas é bom só detalhar. E aí vem o artigo 231, vai falar, prazo começa da data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio. Ou seja, não muda a regra geral. Se a gente for observar a regra geral, é da juntada aos autos do comprovante. Nesse caso, o comprovante aqui vai ser o quê? O comprovante enviado pelo correio, o aviso de recebimento. Ok? O inciso 2º vai também estabelecer a mesma ideia. Logicamente, agora falando do oficial de justiça, né? Que também será da data da juntada dos autos do cumprimento da entrega da contrafé feita pelo oficial de justiça. Então, quando o oficial de justiça juntar os autos, essa data vai ser contada. Também temos a questão do chefe de secretaria. Aí é um pouco diferente, né? Porque quando eu falo do ato do escrivão do chefe, a data não vai ser da juntada, porque o ato vai ser feito na frente do escrivão. Então, o inciso 3º do artigo 231 vai colocar a data de ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Então, dá ato quando ocorreu. Você já pensou que a parte comparece num determinado fórum, né? E vai lá na comarca, na 2ª vara civil, e aí o escrivão entrega a contrafé e ele dá para o citado, né? O comparecimento, aí vai contar a partir dessa data. O inciso 4 do artigo 231 vai falar do dia seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação e intimação for por edital. Então, após o prazo do edital transcorrido, né, no caso citação por edital, vai ser no fim da dilação assinada pelo juiz, ou seja, no prazo estabelecido pelo juiz. Só para relembrar, professor, você já falou da citação por edital, mas agora eu queria só relembrar um pouco. Vamos relembrar um pouco. A citação por edital, ela é uma citação ficta. Por que é uma citação ficta? É uma ficção de citação, porque ela se dá quando o réu está em paradeiro incerto, não sabido ou inacessível, ou de difícil localização. Ou seja, nessas situações, aí o juiz, não conseguindo nenhum endereço possível do réu, vai ocorrer a chamada citação por edital. Então, trata-se de uma citação ficta.